11h06, programa Tá na Pauta, começando aqui dentro do Temática, com oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi Pioneira, no WhatsApp, no aplicativo ou na agência, a Sicredi Pioneira está sempre próxima de você, conte com o Sicredi no canal em que você desejar, Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro, Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência, financiamento garantido para sua empresa, RS garante. Ronaldo Velho Bueno, entre alfaces e maçãs, começamos o programa. Tudo bem, o Ronaldo tá alto o fone? Tá perfeito. Tá perfeito. Perfeito. Bom dia, Beverly. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, é uma alegria começar a semana aqui com vocês. Nesta segunda com sol, né? Um tempinho bom, não tá chovendo, então sempre bom te reencontrar aqui nas segundas-feiras. E eu também gosto bastante. Aliás, nas segundas-feiras a gente, conforme o convidado, né, o programa ele vai ganhando uma forma, né? Já tivemos aqui algumas outras figuras, mas às segundas-feiras a gente tem conseguido, Ronaldo, manter um certo assim padrão de ser um diálogo baseado em cultura. Nós já tivemos a Jéssica De Carli aqui, né, pela perspectiva das cidades, né, da questão da sustentabilidade, da questão cultural também, que ela linka o trabalho dela durante um período. Já tivemos a Paulinha também, que é do Viva Cidade, trazendo sustentabilidade, esse olhar, né, das cidades a partir de movimentos como o Viva Cidade. Já tivemos o Agenor Rodrigues trazendo o seu olhar, né, de cultura. O Agenor circulou o Brasil trabalhando, né, com a sua bela voz. E agora o Ronaldo figurando aqui, que interessante, né, conseguir manter a cultura como um bastião das segundas. E que responsabilidade, né? Depois de 3 nomes excelentes, né? Tanto a Jéssica, Paulo, a Agenor, conheço os 3, tenho um carinho por eles e que bom, né? Estar nesse espaço agora. É verdade, a gente fica feliz que tu aceitou. O Ronaldo vem de um final de semana de lançamento do livro dele, é o primeiro livro, né? Fruto da dissertação de mestrado. E eu falei antes que o Ronaldo está se configurando um especialista em Humberto Eco. E parece simples, né, o que eu estou dizendo. Mas não é, né, Ronaldo? Olha que caminhada para chegar até aqui, hein? É, exatamente. Até para esclarecer para o ouvinte, para a gente não parecer 2 malucos, né, Beverly? A gente começou falando de alface e maçã aqui no programa, porque nós estávamos fazendo fora do ar algumas metáforas, né, sobre o trabalho de semear e de colheita, que algumas culturas têm o semear mais rápido, né? A colheita mais rápida, mais próxima do semear, algumas são mais distantes, né? E daí nós utilizamos o exemplo da alface e da maçã, né? E lembrando que isso tudo para dizer que o Ronaldo começou o trabalho dele, que chegou nesse livro aqui, lá na faculdade. Eu lembro disso, né? Porque naquela época o Ronaldo trabalhava aqui na Rádio São Francisco, né? Na época o Ronaldo não era nem formado, era acadêmico, né? Ronaldo me ajuda a lembrar. E a gente tinha altos papos, assim, porque o Ronaldo mergulhou na questão acadêmica e na iniciação científica, né? A partir de grupos de pesquisa. E nem todo estudante sabe disso. E por que eu lembrei disso? Hoje nós tivemos uma pauta aqui, Ronaldo, sobre um festival de cinema que vai ter agora as exibições, né, dos filmes, dias 25, 26 e 27, o Festival Respira, vai começar em Bento, depois tem uma circulação por outras cidades da Serra Gaúcha também, mostrando o cinema a favor de protagonistas que estão, entre aspas, em situações ainda de resistência, de inserção, que são, por exemplo, artistas, não os protagonistas, quem fez, quem pensou, quem roteirou, quem dirigiu, indígenas, pessoas pretas, pessoas numa condição de gênero diferente, né, daquela mais, entre aspas, convencional, são temas que estão na pauta. Mas tem vários jovens que estão aí em época de vestibular, que estão entrando no ensino médio e que terão que fazer leituras obrigatórias, terão que lidar, né, com suas concursos públicos que têm estes temas. Por quê? Porque são temas do nosso tempo. São temas atuais. Exatamente. E eles vão e não tem repertório para isso. Então, participar de um festival, ter acesso direto com quem está fazendo essa cena, é totalmente diferente a argumentação, a formação de repertório, a própria produção de pensamento crítico seu, né? Não comprado de alguém. Não é uma frase que eu vi na internet e que eu boto lá no meu argumento. Não, é eu que pensei isso, né? É totalmente diferente. E eu sempre deixo como dica para jovens, para adolescentes, que formação de repertório se faz por meio de diversidade de consumo,
de produtos culturais, né? Então, se você é de uma área específica do conhecimento, né? Sei lá, você está cursando Economia. história ou É, economia, isso. não consuma apenas conteúdos que falem de economia ou que falem da sua faculdade especificamente, né? Então, aí entra a importância do cinema, das séries, de frequentar ambientes artísticos e assistir uma exposição, como você falou agora, um festival de cinema, tudo isso traz repertório, né? Traz vocabulário crítico, né? Quando eu digo vocabulário crítico, não é só a utilização de palavras diferentes ou de palavras difíceis, não isso, mas formas de leitura de mundo, né? Nós somos da comunicação, às vezes a gente vai circular no campo das artes visuais, que não é o nosso campo, a gente acaba fazendo alguma ligação, algum link com alguma coisa da nossa área. E isso é importantíssimo, né? E uma das formas de fazer isso também são os grupos de pesquisa. Falávamos sobre isso aqui antes do programa entrar no ar, né? A minha iniciação na carreira acadêmica se deu por meio de projetos de iniciação científica na universidade. Então, comecei aos pouquinhos, né? Falávamos disso em 2013. Hoje, em 2025, o resultado disso foi o lançamento do meu primeiro livro, que também é resultado de pesquisa acadêmica feita no mestrado. Inclusive, quero deixar registrado aqui um agradecimento a todo mundo que prestigiou o lançamento no sábado. Foi uma manhã muito legal lá na Livraria do Arco da Velha, de reencontro com pessoas que eu não via há algum tempo, de troca de ideias. Para mim foi uma experiência inédita, né, de estar no lado da autoria, em ser o autor, em ser o protagonista de uma sessão de autógrafos, né? Então para mim foi um aprendizado, né? Foi tudo novo pela primeira vez. E é nessa hora, né, Ronaldo, assim, eu estou falando de uma percepção que é muito particular, até porque aconteceu um outro fenômeno também no final de semana, é por isso que eu estou mencionando, são nestes momentos, um lançamento de um livro, você falou de reencontros, né, uma situação de emergência, também geram reencontros e reencontros com quem é de fé, né? Por que eu estou mencionando isso? É um tempo em que tudo é superlativo, né? Tudo é muito, é pouco, e a gente foi perdendo um pouco os referenciais. E muitas vezes, por uma ilusão, que é marca do nosso tempo também, a sociedade do espetáculo ela gera muita ilusão, a gente acaba se atendo, ficando com coisas que não são efetivamente reais, ou aquelas que realmente estão combinando com a vida que queremos ter. Então, num lançamento, a gente consegue reencontrar, rever pessoas. E ao reencontrá-las e revê-las, a gente revisa o nosso próprio ser, né? Nossa própria existência, os lugares em que tivemos, o lugar que estamos, e com isso olhar os lugares que queremos ir. E também vale mencionar que nestes momentos a gente também reedita aí quem está com a gente, né? Quem está com a gente em várias perspectivas. Não só quem vai porque vai, mas quem participa dos processos. Enfim, tem N abordagens, E né? contato humano, que é algo fundamental, né, nos Verdade. nossos tempos. Nós estamos cada vez mais acostumados com, e isso eu acho ruim, com a falta de contato, né? Porque nós digitalizamos muitas coisas. O meio digital, ele nos ajuda em curta distância, sim, mas ao mesmo tempo ele acomoda. Então, às vezes a gente está desacostumando de participar de eventos presenciais, né? Enquanto a gente tem essas oportunidades, né, tomar um café com alguém, né, ir assistir um filme com alguém, não cada um na sua casa assistir no streaming e depois comentar, mas quando vai junto assistir num cinema, quando vai numa peça de teatro, quando vai num café, jogar conversa fora, como a gente diz no popular, que não é fora nada porque se aproveita muita coisa. Então, quando a gente tem esses momentos de encontro, eles são enriquecedores e, ao mesmo tempo, eles trazem essa necessidade que nós temos como seres humanos de estar em contato com outros seres humanos. Nossa, sensacional, é bem isso. E uma coisa interessante que eu disse que aconteceu no final de semana, eu vou mencionar porque me impactou bastante, assim, Ronaldo. Nós temos em comum uma colega, né, que teve a casa incendiada recentemente, foi semana passada, assim, o jornalismo, de uma forma geral, assim como se fosse o caso de um artista, a gente se impacta tanto, né, quando vê aqueles vídeos, aquele artista que marcou uma época, virou morador de rua, ou está numa situação de saúde mental complicada, e a gente vê as imagens, a gente fica chocado, como uma pessoa que esteve em alta no momento de suas vidas, né, e marcou a vida de outras tantas pessoas pelo lugar que ocupava,
em outro momento está numa situação difícil. Eu estou fazendo esse link porque a profissão de jornalista, né, a profissão da comunicação de uma forma geral, ela coloca as pessoas que fazem parte dessa cena num lugar de destaque, muitas vezes, e deixa um legado importante, só que nem sempre, de forma continuada, a sociedade reconhece isso. Neste caso específico, nesta colega de profissão, que marcou uma época do jornalismo caxiense, né? Assim como outros nomes importantes também marcaram uma época no jornalismo, e parece que depois que sai da cena fica num esquecimento, sabe? Isso me deixa muito Num limbo, né? Nossa, muito chateada. E aí, nestes momentos, né, às vezes precisa uma coisa muito ruim acontecer para a gente se dar conta o quanto tem pessoas que reconhecem, né? Porque a gente fica com essa ideia, não tem reconhecimento. Mas não é tão real quanto... É um pouco real, né? Mas não tanto quanto às vezes a gente gostaria. Porque, assim, entre colegas, fui lá visitá-la no final de semana, Ronaldo, até para ver direitinho, conversar com a pessoa. E encontrei várias pessoas também, assim, deste mesmo lugar, daquela mesma época, que estavam se mobilizando para ajudar, coisa e tal. Muito bacana isso. Esse dado, essa informação que você traz, Beverly, é algo que a gente precisa levantar como um ponto de discussão, que é justamente a saúde do jornalista, né? Não a saúde do ponto de vista biológico, médico, né? Mas a saúde profissional do jornalista, né? Eu acho que é lugar comum que eu vou falar agora. Acho que você tem dezenas de exemplos também de profissionais que não têm mais a colocação no mercado. Profissionais excelentes, com uma trajetória louvável, que estiveram em posição de destaque, como você bem ressaltou, e de hora para outra não conseguem mais uma colocação no mercado profissional, né? Pelo enxugamento das redações, por toda uma série de fatores que nós temos, fatores conjunturais, assim, econômicos também. Eu faço um olhar para os meus colegas, assim, que estudaram comigo, né? Eu não tenho 10 anos de formatura como jornalista profissional, e da minha turma eu acredito que uma ou duas colegas estão atuando na área. Diversos colegas mudaram de profissão, né? Foram empurrados a mudar de ofício. Então, tudo isso são situações que a gente precisa ficar atento, né? Porque quando a gente fala de qualidade da informação, parece um lugar comum quando a gente fala, inclusive esse é um dos assuntos do livro que eu lancei no sábado, né? Quando a gente fala em contexto de desinformação, contexto de pós-verdade, parece um lugar comum da importância da imprensa profissional nesse contexto, do jornalismo de qualidade como uma das formas de combate às fake news, à desinformação. Mas o que está sendo feito com o recurso humano do jornalismo, né? O que tem acontecido com os profissionais de imprensa? Eles estão tendo a oportunidade de exercitar a sua profissão? Muitas vezes não. Então, esses pontos aqui são importantes a gente ter em mente para discutir, né? Parece sem importância, né? Mas isso é tão importante. Claro, a gente poderia ter outras abordagens sobre outras profissões também, mas pegamos esse gancho, e como temos lugar de fala, porque ambos somos jornalistas, né, Ronaldo? A gente percebe que, em detrimento deste enxugamento, as vagas que muitas vezes tem são alocadas para profissionais de outras áreas, né? Que se formaram para fazer outras coisas e estão fazendo. Não estamos discutindo se fazem bem ou mal. Não é essa a discussão. A discussão, né, o debate é sobre você desqualificar quem se qualificou para isso, né? Ocupando uma vaga. É a mesma coisa, né, se como jornalista vou exercer a medicina. Se me fosse permitido, né, que sem diploma eu pudesse exercer a medicina, vamos supor que isso fosse possível, não é, né? Mas o inverso é. E o que é menos ou mais importante? É o valor que a sociedade dá. O que valida se permite ser ou não com o diploma, quem valida é a própria sociedade. Então, isso faz a gente refletir que nós estamos vivendo uma época de desvalorização do conhecimento de uma forma geral.
E hoje é com jornalismo, amanhã vai ser com outra coisa, e assim com outra coisa. Porque assim. a gente vai permitindo, Não né? não pasme, se no futuro teremos médicos que não precisarão ser formados. Não pasme, não Hoje, pasme. nós dois não podemos, por exemplo, assinar o projeto de uma ponte Exato. uma ponte de veículos que vai Aham. passar sobre um rio. Mas um engenheiro pode Uhum. apresentar um radiojornal sem formação na área, né? Então, todos esses tópicos, quando a gente Uhum. fala em qualidade da informação, quando a gente fala nesse contexto de pós-verdade, Uhum. eles precisam ser debatidos. O E, e, campo profissional precisa ser e debatido. o valor que se dá a que seja feito o que se faz de uma maneira profissionalizada. É outra coisa. E mais uma vez trago aqui. Não é discutir se a pessoa que seja de qualquer profissão, que faça alguma coisa, no caso da comunicação, que não seja formada, faça bem ou faça mal. A gente sabe que tem pessoas que, inclusive, fazem bem. Não estamos discutindo isso. Mas, então, faça formação e faça bem formado, né? Faça bem Às formado, vezes, eu ok? tenho uma empresa de Ok. comunicação, Beverly. Às vezes, eu tenho contato assim com empresários, com donos de negócios que reclamam, o meu negócio não deu certo, acabou fechando. Mas não teve um investimento nas áreas de marketing e comunicação, por exemplo. Uhum, Né? O público uhum, não abraçou o meu negócio. sim. Mas quem é que fazia a divulgação? Eu tinha um sobrinho que Aham, entendia desses negócios de computador e mexia lá no sim. Instagram. É que tem vários cacoetes Então, do nosso tempo, né, é Ronaldo? complicado, Um né? dos cacoetes do nosso tempo é achar que a comunicação, que é uma ferramenta, né, de divulgação, de penetração entre os públicos consumidores, que ela é a única ferramenta para vender. Não, não é para vender. Quem vende é o vendedor, né? O Exatamente. vendedor não deixou de vender, o vendedor continua vendendo. Então, são ferramentas de venda, por exemplo, né? Mas elas deverão ser assim usadas para isso. E não é só para isso, né? Tem a questão da credibilidade, tem a questão de dar a conhecer as vantagens, tem várias coisas. Bom, ok, isto posto, Quase viramos a pauta aqui do programa. quase viramos. Mas não deixa de ter um pouquinho, Ronaldo, de regras, né? São as regras do nosso tempo. Eu propus ao Ronaldo hoje a gente dialogar sobre aquilo que é como linguagem, né? Por exemplo, quando a gente fala de Constituição de 1988, que é a Constituição que está vigorando ainda aqui no Brasil, né? Eu estou falando de uma linguagem que foi necessária para poder fazer constituir a Constituição. Ela precisou de uma linguagem, certo? E é uma marca de um tempo, tanto é que o texto muitas vezes precisa ser atualizado, para que não muda o conceito, mas o texto ele é revisto, né, as palavras vão mudando, porque é uma língua, a língua é viva, né? Exceto algumas que sejam efetivamente mortas, né? Tem algumas línguas que já estão mortas, mas a língua viva ela vai mudando, e essa linguagem ela vai se adaptando a fenômenos que são do espaço-tempo em que elas acontecem. Né? Tanto é que a gente sempre fala, tem que atualizar, tem que revisar o código do consumidor, tem que revisar a questão agora de algumas jurisprudências que falam, tem que revisar. Não é só uma questão de linguagem, é porque a linguagem que foi usada não serve mais, ok? Mas os conceitos também não servem mais. Mas tem coisas que são atemporais, independente do tempo em que a gente viva, tá lá, né? Eu achei interessante de parar um pouquinho, porque a gente mistura tudo, né, Ronaldo? A gente mistura tudo. Esse é talvez, dos programas que nós fizemos até hoje, talvez seja um dos assuntos mais complexos e complicados de a gente traduzir e de debater. Mas vamos tentar trazer algum entendimento e avançar em alguns pontos. Sobre cultura viva, linguagem viva, existem as línguas vivas e as não vivas, as línguas mortas, né? O latim, por exemplo. O latim é uma língua que a gente diz que é uma língua morta, né? A gente pode ter acesso a palavras, a expressões, a textos, mas não há mais falantes. É isso que determina se uma língua está viva ou não, né? O Embora a português, por maioria das exemplo, palavras tenha um radical lá nela, no latim, exatamente. mas o latim Hoje não tem propriamente ninguém mais um fala, né? falante vivo. O português, nós, quando nascemos e começamos a falar as primeiras palavras, nós temos familiares que já utilizam esse idioma e vão transmitir ele para a gente por meio de repetição e associação. A gente vai entender que determinado objeto se chama dessa maneira. Eu sei que este objeto que eu estou segurando na minha mão se chama livro, por Uhum, repetição e uhum, associação, porque existem outros falantes vivos deste idioma. Isso faz uma língua ser viva.
Uma língua não viva, como o latim, por exemplo, significa que não existem mais falantes vivos dessa língua. Por mais que nós tenhamos acesso a documentos, às palavras, a gente pode arriscar como que é a pronúncia mais ou menos das palavras. Elas podem ser utilizadas em ritos religiosos, em ritos jurídicos, acadêmicos. Existem várias expressões latinas que nós utilizamos no dia a dia de inúmeras profissões. Mas a língua é morta porque ela não tem mais os falantes vivos, ela não se transforma mais. Um exemplo muito didático de como que a língua se transforma com o passar do tempo é o jeito que nós nos referimos a outra pessoa, o você. Né? No português isso fica muito claro. Se você, e aqui eu fazendo a utilização do você novamente, pega um texto do século XIX, o você se origina do vossa mercê, que era um tratamento formal que se utilizava, um tratamento respeitoso para se dirigir a outra pessoa. E a contração dessa expressão, vossa mercê, com o passar do tempo, ela passou a ser você, e hoje nós temos o CCE, né, de um jeito carinhoso, que é utilizado, e no ambiente digital a gente utiliza o VC, né, 2 letras apenas. Então houve uma contração de uma expressão, vossa mercê, para um VC que é utilizado no ambiente digital. E tudo isso demonstra como a língua vai se transformando no uso. E tem uma coisa interessante que tem os processos de decodificação, né? Por exemplo, você usou aí lá, em especial os colonizadores portugueses, chegam no Brasil, né? Eles vossa mercê, né? E aí a população que morava aqui não conseguia dizer, né? E dizia voz me ser. Isso então, aí. de voz me ser passou para você. De você, hoje a gente fala você. Você sabe? Você vai? Você sabe? Você tá bem? Né? E aí na internet o VC. Exatamente. Né? Então, houve uma adaptação pelo uso popular. E isso com inúmeras outras expressões. Se a gente fizer aqui uma pesquisa, a gente pode encontrar muitos e muitos exemplos. Um jeito muito prático de a gente perceber as mudanças de linguagem é por meio do quê? Um documento que fica da linguagem são os livros ou os jornais de época. Os jornais do século XIX são de difícil acesso, você precisa ter acesso a uma biblioteca, muitas vezes que não vai ter no acervo exemplares antigos, mas a literatura é de mais fácil acesso. Vamos lembrar do nosso tempo de vestibular, quando a gente precisou ler obras, por exemplo, do José de Alencar. Né? O Machado de Assis nem tanto, tem diferenças de linguagem, mas ele já é de um tempo um pouco posterior, final do século XIX, e com uma linguagem mais fluida, pelo menos essa é a minha percepção de leitura. Mesmo assim, existem alguns termos lá de difícil compreensão, mas pega um José de Alencar, né? Pega um Iracema para ler, pega o Guarani, ou pega o Curtiço do Aloísio de Azevedo. Vão ter expressões lá que a gente está lendo o livro e se pergunta o que ele quis dizer com isso? O que significa essa palavra, essa expressão? Não sei. Por que a gente não sabe? Porque são expressões que já saíram do uso, não são mais utilizadas no cotidiano. E se você pega um livro escrito esse ano passado, você vai entender. E tem uma coisa assim, traduzindo um pouquinho o que o Ronaldo está falando para o cotidiano, para a vida prática, né? Tem coisas que são expressões de um tempo da linguagem e tem linguagens que usavam expressões com referências geográficas ou de estabelecimentos que fazem parte de um tempo, ou seja, só tem lógica naquele tempo. Por exemplo, se você é mais jovem e vê seu avô, sua avó dizendo ali atrás do ópera. Sim. O ópera em Caxias do Sul não existe mais, né? Sei lá, qual era uma outra que eu lembro? É lá perto das casas brasileiras, né? Daí a gente fica pensando, onde que antiga, Já não é do meu tempo. Essa é antiga. É. Exatamente. Lá nos armarinhos, né? Exatamente. E a gente vai vendo. O Hotel Alfred, não Sebe, a família... ali perto do Fedrice. Isso, são coisas que não existem mais. Do Fedrice eu já entendo, né? porque já é do meu tempo, mas a loja não existe mais. Exatamente. Tu vê, não é só uma questão tão longe, tá tão perto também ao mesmo tempo, né, Ronaldo? As expressões vão se transformando. Se a gente pega até mesmo
por exemplo, linguagem do futebol, né? No século passado era comum utilizar a expressão corner para escanteio, expressões inglesas, né? Como o futebol veio da Inglaterra para o Brasil, então era comum chamar o goleiro de goalkeeper. Se a gente pega recortes de jornais antigos que falam de jogos de futebol, falta chamar de foul, né? Utilizar expressões estrangeiras para se referir a posições no campo, a situações de jogo, e hoje houve já a tradução desses termos e já se utiliza a expressão abrasileirada. E marcas que ficaram, né, bordões que ficaram de uma época que faz sentido naquela época. Eu particularmente uso uma muito, que eu acho que ninguém mais nem sabe, que é vai que é tua, Tafarel. Acho que só eu sei, né? O que isso quer dizer, essa né? gente utiliza, né? Vai que é tua, vai que é tua, Tafarel. Essa aí é popular, né? Pois é, mas para algumas pessoas não fazem nem ideia do que se... E não é tão... De quem é Tafarel e quem é Galvão Bueno, né? E o que isso quer dizer quando eu digo, né? Vai que é tua, Tafarel. Veja como a coisa realmente ela muda, né? E ela é viva. As expressões, as gírias. Expressões. E as expressões, a soma de todas elas, marcam um jeito de pensar o mundo, um jeito de estar no mundo, que depois afeta toda a linguagem, seja ela erudita ou coloquial. E ela vai se transformando. Por exemplo, uma palavra que nós utilizamos hoje, questão de 10, 15 anos não se utilizava, é rolar como sinônimo de acontecimento ou de acontecer. Por exemplo... vai rolar hoje à noite a exibição de uma entrevista na TV. Hoje a gente vê a expressão rolar no jornalismo. Ela foi incorporada basicamente para a norma culta, né? Já é aceito a utilização do rolar escrito na página de um jornal, falada por um repórter de televisão, porque a gente utiliza no dia a dia, vai rolar tal coisa. E que gerou para a gurizada o rolê. Exatamente. E Qual a gente pega. Eu hoje? pesquisei aqui umas palavras de rede social, por exemplo, o chipar. Né? Eu chipo tal casal, né? Significa, o que significa isso, né? Eu chipo o Hulk e a Angélica. Isso significa que, basicamente tentando fazer uma tradução aqui, porque não é exatamente a equivalência, mas que eu gosto da existência desse casal, ou eu gosto da forma como eles se apresentam, ou admiro, né? Na linguagem da internet é o chipô determinado casal, né? Quando um casal se forma. Que na vida prática a gente sai num grupo de pessoas e aí tem um casal que parece que a gente gosta mais, mas ainda não aconteceu. E a gente dá aquela empurradinha. Isso, exatamente. Aquela empurradinha. Ou conhece uma pessoa, o antigo santo bateu, é o gostei da sua vibe, né? Exatamente. Isso é linguagem contemporânea de rede social. E daí, se tu tem um encontro de diferentes gerações, pode dar aquele desentendimento, né? De um neto não entender a avó não entender o neto. Sim. Bom, são 11h34. Isso aqui foi só uma exposição de fatos, de argumentos. De fatos. Foi só uma exposição, né? Que isso é o que muda, isso é o que dita regras, isso é que faz parte daquele, digamos, tabuleiro, aquele celeiro de condições para as quais as regras são feitas no seu tempo. Agora, o que não faz parte disso? Eu quero voltar com isso, mas logo depois do intervalo. Pode ser, Ronaldo? Pode ser. Então, eu vou aqui só virar a chavezinha, pronto. Uma telinha bonitinha na live, estamos em live também, você pode comentar lá. E você pode comentar com a gente também no WhatsApp, 999530616. Tua rádio. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento Ótica Martinato. A imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmulo. Cemitério Santos Anjos. Respeito, segurança e dignidade. Para os diferentes momentos da sua vida, o Sicredi tem uma solução. Confira todas as possibilidades em sicredipioneira.com.br. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio. 50 anos no mercado definem nossa competência. Financiamento garantido para a sua empresa. A RS Garante.
Você está ouvindo a tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Eu sou um molho de tomate em busca da massa perfeita. Eu não aguento mais ser desperdiçado. Quero alguém que dê valor pra minha receita. Que ela não me deixe só no fundo da panela. Me leve junto pra onde for. Eu vou ficar coladinho nela e vou lhe dar todo o meu sabor. Orquídea Mais Molho, a massa que absorve mais o molho. Amei. Na hora que eu recebi a notícia do acidente, eu fiquei totalmente desesperada. Foi difícil, foi muito difícil. Mas a equipe médica me explicou direitinho que o meu filho poderia salvar várias vidas. De cada 14 potenciais doadores, apenas 4 se tornam doadores no Brasil. Então eu disse sim para a doação de órgãos, eu só realizei o desejo dele. Precisamos falar sim sobre doação de órgãos. Converse com sua família e seja um doador. Saiba mais em gov.br/doe-órgãos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças incluem alertas sobre excesso desses nutrientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha da Rádio Câmara. No ponto. Servindo notícia. A rádio do teu tempo. Tua rádio. A difícil. Temática. O que acontece é assunto. 11h37, pulei um bloco, Ronaldo. Estamos de volta aqui com o programa. Tá na pauta, o Olhar Diferente só depois que acaba esse programa aqui, desculpem. Ronaldo, retomando, nós falamos aqui, expomos alguns fatos, alguns exemplos sobre aquilo que é linguagem viva, como ela se configura, né, nas transformações conforme o seu tempo, conforme a cultura em que ela acontece. Mas tem aquilo que é atemporal, né? Daria para a gente dizer que é, por exemplo, uma coisa que é atemporal, muito fácil de qualquer pessoa entender, é o certo e o errado. Claro que ele pode ter pequenas variações, conforme a cultura, pode sim. Mas o certo e o errado, mesmo que haja pequenas variações, ninguém precisa ficar explicando muito. As pessoas sabem. Entendem, né? Sentimentos. Sentimentos também. Se a gente pega um exemplo de um sentimento que quase todo mundo conhece a representação, amor de mãe. Né? Ele pode ter variações na forma como ele se apresenta no decorrer da história. De suas expressões, né? Exatamente, como ele se expressa, isso muda. Né? Mas é um luto, né? Dor da perda de alguém. Muda de cultura para cultura, de tempo para determinados tempos. Mas o sentimento, ele também permanece. Família, que poderia ser, a gente poderia usar outros nomes, né? Mas aqui a ideia de família, ela representa muito bem, que seria essa questão vincular nuclear, né? Isso. A mesma coisa. Muda a representação, muda a configuração familiar, mas o senso de pertencimento em um pequeno grupo... Né? Eu podia dizer meu clã. Exatamente. Ok, também Antigamente o clã, né? Mudou, mas a sensação... ela permanece. Né? Tem uma forma muito interessante também de a gente abordar isso por meio de produtos culturais. Eu gosto de trazer essa leitura. A gente pode pegar o caso da escravidão humana, né? Que isso é uma mancha terrível na história de muitos países. O Brasil viveu sob um regime de escravidão por mais de 300 anos. Né? Hoje, nós temos mais de 500 anos de país, temos mais da metade desse tempo éramos um país com um regime de escravidão. Isso é uma vergonha para a história do país que carregaremos para sempre, assim como outras nações também. Vamos pegar o caso da escravidão.
Se a gente pega uma novela como Assim a Moça, ela demonstra, né, essa diferença entre as noções de legalidade e de humanidade, né? É humano o regime de escravidão? Não tem nenhuma discussão a respeito disso. Naquele momento histórico, uma coisa desumana era legalizada. Até porque direitos humanos é uma concepção moderna. Moderna, é uma coisa de tempos para cá. Mas você percebe como há uma diferença entre o que é legal, entre aquilo que é previsto na lei e aquilo que é humanidade? Tem uma diferença. E se a gente assiste uma novela ou se a gente lê qualquer livro a respeito de história de escravidão do Brasil ou de outros países, tem um filme muito bom também sobre a escravidão nos Estados Unidos, que é o 12 Anos de Escravidão. Ganhou Oscar, inclusive, né? Que acaba mostrando ali aquele período de escravidão no sul dos Estados Unidos, das plantações de algodão. 12 anos de escravidão. Acho bom esse filme. Também traz esse dilema entre o que está previsto na lei, na Constituição, né, que é justamente isso que se altera com o tempo, e aquilo que humanamente está errado, né, que é deixar alguém na posição de posse de outro alguém. Tem um filme, eu não assisti todo porque eu não tenho problema com filme de categoria de terror, embora não seja um terror trash, né, que é Pecadores, que tá aí, tá todo mundo falando dele, Eu não que assisti. tem essa perspectiva também, e mistura outros elementos, que é a questão da música, a questão da magia, a questão dos vampiros, né, que a gente pode fazer mil metáforas também, mas é com a questão da escravatura, né? E o que é preciso fazer para sair dessa condição. Enfim, tem vários produtos culturais bem interessantes nessa perspectiva. Mas é importante que a gente saiba fazer essa diferenciação, né? Porque são linguagens também, né, Ronaldo? Quando eu digo assim, eu bati o meu olho, eu senti alguma coisa, é uma linguagem, né? E a gente pode, às vezes, misturar aquilo que é regra com aquilo que é uma linguagem que não é uma linguagem deste tempo, ela é uma linguagem atemporal. Por exemplo, respeito. Respeito é uma expressão, né, de um sentimento que também é atemporal, né, Ronaldo? Então, quando a gente falta o respeito, estamos ficando analfabetos funcionais, não só da linguagem atual, mas de uma linguagem que é atemporal. E é isso um pouco assustador, né? Porque nós estamos, sim, de fato, analfabetos em algumas linguagens que fizeram parte, né, estão quase que no DNA da existência das pessoas. E esse cenário é complexo. Ao extremo, é bastante complexo. Ao extremo, Beverly. E concordo contigo. Se a gente pega um outro exemplo, né, além do respeito, a questão da honra, historicamente, né? A honra é um bom exemplo. É um exemplo. Tem períodos históricos que a honra pode gerar duelo. Né? Se a gente lembram daqueles filmes de espadachins, assim, de final de Idade Média, em que uma pessoa se sentia ofendida pela outra, era lícito, era permitido pela lei limpar a honra por meio de um duelo, né? Ou passar limpo, né? Um desentendimento no duelo pessoal entre duas pessoas que estavam em contenda, que estavam em disputa. Né? Hoje a gente tem outros caminhos para resolver conflitos que não sejam um duelo de espadas em praça pública. Né? Então, a gente vê que tem as expressões vão mudando, né? As manifestações vão mudando, mas existem sentimentos ali que percorrem o tempo. E é engraçado quando você traz o duelo, eu acabei lembrando, né? Tem uma lenda, não sei se você conhece, Ronaldo, também não sei se ela é verídica ou não, mas ela, se não é verídica, ela é muito bonita para fazer uma referência aos duelos, né? Diz que os duelos, a partir, né, da experiência dos duelos, que não é só lá no contexto inglês, que a gente vê bastante, né? Vem antes disso. Em outras culturas também tinha o duelo com espada, dependia da arma. Essa que ficou mais conhecida por produtos culturais, pela literatura, pela poesia. Por isso que se difundiu essa mais inglesa, entre aspas, ou europeia, de uma forma geral, que se usava as armas de fogo, né?
ainda quase com pólvora, nem tinha bala ainda, né? Que é bem antiga. Isso aí. Elas ficaram conhecidas pelos produtos culturais da época e elas seriam um referencial do aperto de mão. A antítese, né? O contraponto do duelo seria o aperto de mão. O aperto de mão nasce de quando você emite da região quase que do seu bolso ou das suas costas, né? Dessa região debaixo do quadril aqui, e você como se sacasse a sua mão, só que sem arma, e você entrega a sua mão aberta, né? E ela faz uma conexão com a raiz, né? Com a veia do coração, mão com mão, e ela faz a conexão de que as pessoas estão desarmadas. Elas entregam as mãos ao invés de entregar as armas, né? Se é verdade ou não, não sei, mas é bonitinho, né? Seria a antítese do duelo, seria abrir-se com a mão, né, aberta, desarmada, para outra pessoa. Não conhecia essa marca história. De um tempo. Tem essa também. Tem um outro fato sobre essas mudanças de manifestações por meio de coisas que seguem atual. Se a gente pegar o caso da Guerra de Troia, né? E a gente... Como que nasce a Guerra de Troia? E nos poemas homéricos está lá descrito, né? Em a Odisseia, primeiro a Ilíada e depois a Odisseia, ou se a gente vai para o cinema, tem o filme Troia, que é uma adaptação, né, de parte dos poemas homéricos, mas tem aquele rapto da Helena de Troia, né? A Helena, ela é casada com um rei grego, mas ela tem uma relação extraconjugal com o Paris. Paris era o príncipe de Troia, né? E você vê como que na época a mulher é vista como uma propriedade daquele rei grego, que agora eu não lembro o nome específico dele, porque era de um dos reinos lá da península que forma... Até na música do Zé Ramalho. A Grécia, né? A Beverly vai buscar, daqui a pouco a gente vai lembrar o nome do rei. Não era o Patroclo, né? Não era. Não era. Mas a Helena de Troia, ela é raptada como se fosse uma posse, né? Ela é a posse do rei, o Paris vai lá e rapta ela, né? Então, isso a gente vê como que era uma visão arcaica. Heitor? Heitor? Não era o que eu estava imaginando. Realizado por Paris e Heitor. Isso aí. Então, essa disputa de uma relação extraconjugal dá início à Guerra de Troia, né? Isso tem ali, inclusive, no filme de Troia. Se a gente sair da ficção e ir para o campo da realidade, Beverly, hoje, uma das maiores causas de feminicídio é justamente o homem que não admite o término de um relacionamento. Veja se não é uma coisa semelhante ao que Homero retratou em A Ilíada e na Odisseia. Eu acho que você estava falando do Menelau, não era esse? Menelau. Isso. Era esse que eu imaginava. Esposa do rei Menelau de Esparta. Isso rei aí. Espartano. Um rei espartano, Isso né? aí. Então, vê como que séculos e séculos depois, a gente tem uma questão que volta, que é uma ideia absurda da mulher como posse do homem. Né? Estava lá na Guerra de Troia e está hoje na realidade quando a gente analisa as motivações dos casos de feminicídio. Tem muitas coisas que a gente às vezes vai pensar a origem, né? E quando olha para a origem, sem julgamentos, a gente começa a entender por que ainda acontecem alguns fenômenos, né? E talvez também essas patologias, né? Quando a gente diz que estamos numa época de analfabetismo dessa linguagem atemporal, que tem a ver com a ética, com a moral, tem a ver com aquilo que de fato é a essência da vida, que tem a ver com linguagens que são mais sutis, né? A gente poderia dizer, pegando os exemplos dos poemas que você falou, de Homero, a Ilíada, se eu falasse a língua dos anjos, né? Se eu falasse a língua dos homens, que tem um trechinho da... Isso é de quem? Eu não recordo agora. Tá num desses poemas épicos também. É muito famoso esse, se eu falasse a língua dos anjos. Mas tem a ver com isso, né? É como são linguagens que vêm de um outro lugar, que embora a gente não domine,
a gente parece que sabe que existe, mesmo sem ter a certeza comprovadamente científica disso, né? Exatamente. E quando você menciona a questão do respeito no diálogo entre as pessoas, talvez seja um dos pontos que nós estamos mais em perigo na era de redes sociais, né? Nossa. Basta a gente abrir caixa de comentários de portais de notícias. É incrível como que parece ser autorizado, socialmente autorizado, uma discussão baseada em xingamentos pessoais e falta de qualquer tipo de argumentação racional, né? É assustador. Eu não canso de me assustar com o nível da discussão na era de redes sociais. Parece que você abriu assim a porta do Coliseu. Sabe aquelas cenas de filmes que se passam no Império Romano e daí tem os gladiadores lutando com os leões, lutando entre si e ao redor tem o público enraivecido e gritando e torcendo para a morte de um ou de outro dos participantes numa arena de luta? Me parece essa cena quando a gente vê uma caixa de comentários de redes sociais. Assim, ela traduz o que tem talvez de pior, de instintivo, de animalesco nas pessoas, né? Então, fica como um alerta, assim, que tempos são esses que nós estamos vivendo, né? Literalmente terra de ninguém, né? Terra de ninguém, os gladiadores, que eram escravos também. Camões, os Lusíadas. Era de Camões, na verdade, olha só. Tem várias referências, mas faz parte desse poema, né? Que é um poema épico. Talvez um dos últimos poemas épicos que nós tivemos publicados, né? Que Camões é ali no século XIV, século XV. É o final da era dos épicos, né? E é um poema da língua portuguesa. E também tem esse trechinho específico, se eu falasse a língua dos anjos, também tem uma passagem bíblica em 1 Coríntios. Então, a gente, na verdade, veja, a gente está falando de língua, né? A língua, como ela é viva, por vezes ela cria uma outra coisa, né? Uma mistura entre um texto bíblico com um poema épico, com um pensamento contemporâneo, forma uma outra coisa que a gente poderia dizer, por exemplo, um exemplo disso tudo é a música do Legião Urbana, que usou todos esses elementos e colocou lá esse trecho lá em Monte Castelo. Porque as coisas são assim, né? Na arte, na literatura, na música, nunca se cria do zero, nunca se cria do nada. Existem referências, né? Então, são aquelas famosas fontes em que os artistas bebem, né? Por isso que isso dialoga com o que nós falamos no início do programa, Beverly, da importância para os jovens, não só para os jovens, mas especificamente, que foi o exemplo que nós trouxemos no início do programa, de beber de fontes diversas, de assistir filmes, de ter contato com livros clássicos e livros contemporâneos, de frequentar teatro, de ir em exposição, de participar de rodas de discussões diversas para criar esse repertório, né, que depois vai ajudar muito, né? Pensa no caso do jovem que vai fazer um vestibular ou que vai fazer uma redação de Enem, repertório é essencial para poder relacionar os temas que são atuais, as discussões que são atuais, com referências do passado. Né? De ter aquele... E quando a gente fala em conhecimento, muitas vezes existe aquela leitura utilitarista, né? De para que eu vou usar isso aí? Às vezes, a gente não vai usar. E isso que é belo no conhecimento, que o conhecimento não é só para ser utilizado. Ele também existe para que nós tenhamos ele e possamos compartilhar em algum momento. Ele não precisa ter uma função. Não, a função dele é só ser, né? Exatamente. A função dele é ser. Na verdade, eu gosto de usar a metáfora de um tecido social, né? Porque o tecido, ele muitas vezes... Você não tem a peça de tecido toda, ele não é uma roupa ainda, mas ele está ali em potencial, em potência para, né? Então, o tecido social é isso, é aquilo que está em potência ali e que é a base de tudo, né? Sem ele, a gente não conseguiria fazer nada. O Humberto Eco trazia uma frase que uma biblioteca que todos os livros já foram lidos não serve para nada.
As bibliotecas, quando a gente não lê os livros, elas são melhores, são mais importantes, né? Sabe quando você visita uma pessoa e ela tem bastante livro em casa, às vezes fica aquela tentação de perguntar, você já leu todos aqueles livros? Se a pessoa já leu todos os livros que tem na sua biblioteca pessoal, essa biblioteca ela já não tem tanto valor quanto uma biblioteca de livros inéditos a serem lidos, porque ela tem aquele potencial de conhecimento, né? Ou o potencial do tecido se transformar numa roupa. Para mim, o maior prazer é olhar assim, os livros que eu não li. Esse fim de semana, acho que zapeando no Instagram, eu vi um vídeo do Jô Soares falando que ele era um comprador compulsivo de livros. Eu até me reconheci um pouquinho. O Jô falava que ele tinha o prazer de comprar o livro, que era um, e o prazer de consumir, de ler o livro, que era outro. São dois prazeres distintos, mas que ele ia numa livraria, comprava vários livros, depois ia ler um que outro. Eu faço muito parecido, eu compro bastante livro, eu gosto da versão física, de papel, gosto de cheirar livro. E eu tenho um monte... Sim, virar a página que deu o barulhinho da folha virando. Mas tem um monte de livro lá em casa que eu ainda não li, não sei quando vou ler, não sei se eu vou ler. Mas são coisas diferentes, a biblioteca está lá, ela é para ser usada. Bacana demais isso. O Charles, eu não tinha visto o recadinho dele, mas ele vem nessa perspectiva que a gente estava falando. Ele disse, quem compôs a música Monte Castelo, que a gente falou, né, de se falasse a língua dos anjos, é o Renato Russo, na época da formação do Legião Urbana. Aliás, o Renato era um grande compositor, né? Um baita compositor, bem lembrado. E o Charles mandou alguns recadinhos em áudio, lá no meio do programa. Vamos escutar junto, Ronaldo? Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Charles, é contigo. Para vocês verem, né, que a linguagem hoje em dia, a internet, ela acaba que trazendo todas as linguagens pra gente. Como vocês estão falando ali, antigamente a gente era atrelado a um jornal, a canais de TV, né, ou documentários, né, que apresentavam novelas, algumas expressões, né, nas falas. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem tudo na palma da mão. Aquela conversa que nós estávamos tendo sobre a tecnologia, né? Sobre os telefones celulares, né? Então, é isso aí. E ele segue com outro áudio, vamos escutar. E vocês veem essa coisa do lugar, né? Eu aqui não conheço muita coisa em Viamão, porque eu venho de fora, né? Eu venho lá da região do Vale do Itajaí, lá do Médio Vale. Mas aqui tem um lugar que é a Rua da Caixa d'Água. Diz que há anos, assim. E tem realmente uma caixa d'água na entrada da rua. Então ainda é referência no centro de Viamão. Verdade. Na praia é muito isso, né? Quantas quadras da caixa d'água, acho sensacional isso. A Maria Salete mandou um abraço, quando está acompanhando, o Eliseu Pereira, o Barbosa, e o Júnior Kurtz diz o seguinte, bom dia, nada se cria, tudo se copia, o conhecimento envaidece. Tem uma metáfora que eu acho muito bonita, não é uma metáfora, é uma historinha, que conta mais ou menos o seguinte, né? Que o caminho do conhecimento é um corredor com uma porta no final do corredor e muitas portinhas ao longo do caminho. E que para você beber do conhecimento, ou seja, o conhecimento seria abrir aquela porta, aquela que está no final do corredor. Mas que o conhecimento ele é tão envaidecedor que cada uma dessas portinhas que você vai abrindo é uma área do conhecimento. Uma área do conhecimento. E você tem que ir segurando uma colher com azeite sem virar. E entrando em cada portinha. Então, ou você vira a colher, né? E aí tem que voltar lá do início, ou você pode se esquecer que tem a porta principal e ficar num lugar só. Então, o envaidecimento seria ficar em algumas portinhas, né? Porque o conhecimento, aquele no final do corredor... Adoro essas metáforas. Ele não envaidece. Aquele foi feito a partir, né, de uma jornada que ao longo do caminho vai tirando a tua vaidade. Só contar uma historinha também, Beverly, sobre isso de como que a forma como a gente se refere aos locais está ligada à história dos locais, né? Verdade. Uma vez como repórter eu fui em uma cidade pequena do interior e eu fui perguntar uma indicação de onde ficava tal lugar para um morador. E a pessoa me disse assim, passa 2 quadras da sinaleira. Essa foi a referência. E na época eu pensei, como assim passa 2 quadras da sinaleira? É porque bem na rua central da cidade havia uma sinaleira. E ela era utilizada como uma referência de local, 2 quadras depois da sinaleira, porque as outras quadras não tinham, né? Era basicamente uma no centro da cidade. Então, se a gente usa essa descrição aqui em Caxias, por exemplo, não vai servir de nada. Mas naquela localidade servia como uma indicação.
Bacana demais essas referências, né? Lembrar o que é vivo, o que muda, como afeta o que muda, mas também lembrar que tem coisas que não mudam, né? Tem coisas que não mudam. Ronaldo, para fechar o programa. A gente tem que ter o equilíbrio e o discernimento de saber quais são as coisas que mudam, quais são as coisas que devem mudar e quais são essas coisas que não mudam. E como que a gente sabe isso? A gente sabe por meio de experiências pessoais e a gente sabe também se nutrindo de referências, né? Consumindo produtos culturais. Eu sempre sou um adepto e um defensor de que a gente consuma referências, né? Que a gente assista filmes, que a gente leia livros, que a gente veja novelas. São diversas as formas que a gente tem. Converse com pessoas. Converse com pessoas, tome café, né? Saia para conversar com as pessoas, saia para caminhar conversando. Caminhar conversando é legal. Claro que a gente tem que ter o fôlego para manter o ritmo da caminhada, né? Para mim não dá para ser muito longa a caminhada, porque eu canso rápido. Mas esse contato humano a gente vai aprendendo muito. Então, acho muito instigante esse tema que tu trouxeste, Beverly, e ele tem essa leitura, né? A gente precisa entender o que é cada uma dessas coisas. Obrigada, Ronaldo. Um abraço. Um abraço, boa semana. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos